Mauna, a disciplina espiritual do silêncio, Mauna, na verdade, pode ser traduzido como silêncio, mas na realidade é uma disciplina. Não é o silêncio por si, não é o silêncio apenas da ausência de palavras, não é o silêncio apenas da ausência de estímulos auditivos no ambiente em que você se encontra. É um silêncio mais profundo, é um silêncio mental, é um silêncio emocional, é um silêncio espiritual. Hoje em dia, principalmente na vida moderna, que é uma vida mais agitada, é uma vida mais frenética, temos uma séria dificuldade em manter silêncio. Eu digo o silêncio exterior. Quanto mais ainda o silêncio interior. O nosso grau de loucura, não no sentido clínico, mas uma loucura sob uma perspectiva espiritual, é tão grande que a gente chega ao ponto de achar que tem alguma coisa errada quando as pessoas que estão próximas a nós estão quietas. Que existe alguma coisa errada quando em casa está tudo silencioso demais. A gente já começa a ficar ansioso, preocupado. Peraí, o que é que está acontecendo? Por que está esse silêncio todo? E por conta dessa ansiedade, nós vamos logo nos apressando a ligar uma televisão, ou pôr uma música para tocar, ou ligamos para alguém para conversar. Se não ligamos, mandamos áudio em WhatsApp, em Telegram, ou colocamos um vídeo na internet para assistir, porque o silêncio começa a nos incomodar. E por que será que o silêncio começa a nos incomodar? Por que será? O que é que existe no silêncio que desperta a ansiedade, o temor, a preocupação? Você já refletiu sobre isso? Nas vezes em que o silêncio te incomodou, você se propôs a se questionar qual a razão daquele desconforto? O que está oculto nesse desconforto? O silêncio exterior, ele... Talvez você vá lembrar dessa frase por muito tempo. O silêncio exterior revela o barulho interior. O silêncio exterior revela o barulho interior. Quando está tudo muito quieto, eu sou obrigado a prestar atenção no que vai na minha vida íntima, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. E normalmente esse barulho é exatamente esse barulho, não o silêncio exterior, que nos angustia. E a gente precisa desviar a nossa atenção desse barulho interior, porque esse barulho nos fala coisas muitas vezes terríveis, nos faz lembrar de situações desagradáveis, evoca emoções traumáticas muitas vezes, evoca preocupações com o futuro. Então eu preciso preencher esse espaço do silêncio exterior com um barulho exterior, com a intenção de que eu silencie o barulho interior. Então lembre-se sempre disso. O silêncio exterior revela o barulho interior. Eis a causa de muita angústia quando está tudo muito quieto. Nós nos preocupamos com o silêncio dos outros porque nos sentimos inseguros. Achamos que tem algo errado. O que será que essa pessoa está pensando sobre mim? Será que ela está sentindo alguma coisa? Está ressentida com algo que eu fiz? Ela está quieta? Por quê? E a gente começa a ficar ansioso. E a gente tenta preencher esse vazio do silêncio do outro, puxando mais assunto, puxando conversa. Vocês já perceberam, pessoas que moram em edifícios, vocês já perceberam o quão desconfortável é você entrar no elevador com alguém e essa pessoa ficar quieta? Aí a gente... É muito curioso você observar o tipo de assunto a forma como a gente puxa assunto dentro de elevador. Principalmente com pessoas que a gente não tem afinidade. Se é com um amigo, o assunto flui fácil. Mas com alguém que você não conhece, entra no elevador com você não sabe sequer onde coloca a mão. Você fica maquinando, como é que eu puxo assunto? Por que é que você tem que puxar assunto? Você está indo para o seu apartamento, fulano ou beltrano está indo pro dele. Por que tem que puxar o assunto? Por que é que esse silêncio te incomoda? Não sei o que falar, não sei como puxar assunto, puxar conversa, para não ficar chata a situação no elevador. Então a gente
muitas das vezes até finge que está fazendo alguma coisa no celular só para não ficar chato, porque estamos quietos e a pessoa está quieta também. Não existe a obrigação de conversarmos num elevador. Por quê? Porque normalmente a gente só está querendo preencher esse vazio que o silêncio está causando, a sensação de um vazio, de que algo está faltando. E nesse caso, você vai falar com a pessoa que está no elevador com você, vai só gastar a sua energia, vai falar algo sem sentido, ou algo que não vai acrescentar em nada, porque normalmente você vai falar, nossa, hoje esquentou o dia, não é? Que absurdo, né? Cada dia está de um jeito. Onde será que isso vai parar? O que é que isso vai acrescentar na sua vida e na vida do outro que está no elevador? Porque se está quente, a pessoa sabe que está quente. Se está tendo variação climática, a pessoa sabe. Você vai falar só por falar? Para que gastar a sua energia? Estou falando do exemplo do elevador, mas poderia ser qualquer ambiente. O silêncio preserva a sua energia. E quem fala pouco, ou fala apenas o necessário, tem muito mais energia para tudo mais que precisa fazer. Quem fala muito, geralmente está cansado. Mas eu não estou cansado e falo muito. Todo mundo diz que eu falo muito e não estou cansado. Você não está cansado se você está roubando a energia dos outros. Para sustentar esse gasto excessivo de energia, ou esse gasto constante de prana que você tem, desperdiçando pela fala excessiva, você tem que se valer da energia do outro, porque a sua energia está sendo queimada com excesso de fala. E o prana, quanto mais você o movimenta, e a fala é uma forma de você movimentar prana, só que é um movimento não saudável do prana, é um movimento desequilibrado do prana, um movimento excessivo do prana, que faz com que a sua mente se acelere também. Quanto mais você fala, mais a sua mente se acelera. Por quê? Porque você está imprimindo um movimento excessivo ao seu prana, à sua energia e tal. E o prana é a energia que coordena o movimento mental. Lembre-se disso. Prana é a energia que coloca a mente em movimento. Todo e qualquer buscador espiritual sincero que quer mergulhar mais fundo na sua realidade interior precisa aprender a diminuir o movimento mental e não acelerar o movimento mental. Acelerar o movimento mental não é a mesma coisa que ter agilidade mental. É só movimento mental mesmo. Quanto mais você fala, mais você agita a sua mente. Por que é que a gente não medita falando? Porque a mente vai se acelerar. Por que a gente medita em silêncio? Não dizemos nada, não falamos nada necessariamente. Para que a mente se tranquilize, se pacifique. Se você começa a falar demais e puxando um assunto atrás do outro, a sua mente não irá se acalmar jamais. Porque você está impondo um movimento, acelerando-a continuamente, consumindo a energia dos outros, desperdiçando a sua energia. Prana, se nós fôssemos equiparar a algo que nós temos aqui na Terra, o prana seria o nosso ouro espiritual. Você seria louco ou louca de jogar fora os recursos que você vem acumulando ao longo da vida pelo mérito do seu trabalho, do seu esforço pessoal, da sua profissão, dos seus investimentos. Você passa anos poupando o seu dinheiro, de pouco em pouco. E aí você tiraria todo o dinheiro do banco e jogaria na rua? Ou sairia distribuindo à toa para quem com você se encontrar, independente de quem seja? Eu imagino que não. Por que é que você, então, joga aleatoriamente a sua riqueza espiritual, o seu tesouro espiritual, que é o seu prana? Lembre-se, o seu prana é a sua energia. Preserve-a. Uma das maneiras de você praticar economia prânica, esse é um termo que eu estou criando agora, é você ter controle da sua fala. Preserve a sua riqueza espiritual. Faça com que a sua energia, ao invés de se direcionar excessivamente para fora de você, faça com que essa energia tenha um movimento centrípeto e não centrífugo. Porque quanto mais energia, quanto mais o seu prana é convertido para dentro de você, mais facilmente você conseguirá acessar a sua realidade interior. O silêncio é uma chave que abre o portal para a realidade onde se encontra o seu eu superior. Mas na realidade, a chave mesmo que abre esse portal é o seu prana. Acontece que uma maneira preciosa de você utilizar essa chave, fazendo com que essa chave se conecte com a fechadura, é mantendo a prática do silêncio, ou fazendo mauna, que é a disciplina espiritual do silêncio. E mauna, por mais que nós estejamos falando sobre palavras, gasto de energia com palavras, mauna vai muito além apenas do calar a boca.
Mauna diz respeito também ao silêncio mental, diz respeito ao silêncio do coração.